Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 28 a 30. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Ao meditar sobre essa passagem, o Senhor me levou a refletir sobre quais vestes estamos vestindo e se entendemos isso. Você pode até estar pensando sobre vestes físicas, mas o que quero dizer é que você tem o discernimento para saber, porque ninguém vai praticar um esporte de calça social ou jeans. Ninguém vai à praia de roupa comprida ou grossa. Ninguém vai num casamento de shorts e chinelo. Ninguém vai numa audiência com alguma autoridade de qualquer jeito. Se for isso, não é simplicidade. É falta de consideração e desleixo. Mas o que estou querendo dizer é sobre nossas vestes espirituais. Sim, e começo a analisar aquilo que Jesus disse, que para termos uma vestimenta digna de aceitação, temos que nos revestir da fé. Deixar de viver uma fé natural para começarmos a compreender, nos vestindo de uma fé sobrenatural, de uma fé espiritual, de uma fé que aplicada em nós nos leva a viver a novidade de Deus e nos faz descansar nele. Aqui Jesus estava nos levando à revelação do crer, ou seja, estava nos mostrando que não adianta chegar diante de Deus com vestes de dúvida, incredulidade ou descrença. Que neste novo tempo em sua vida, que você deve se revestir dessa fé espiritual. Até parece redundante falar disso, mas é verdade. Viver pela fé é algo que muitos não querem, mas almejam os benefícios da promessa. Não há conclusão de promessa se não houver primeiro a renúncia do passado e a efetivação do propósito. Ser revestido de fé é começar a crer de uma maneira sem dúvidas e começar a viver a dependência do Senhor. É ser revestido disso e ver a clareza em nossas ações. E nisso vemos duas passagens mostrando claramente. A primeira está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. E o segundo está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Mas a fé é o início, pois pela palavra ainda temos algumas vestimentas que precisam ser vistas e aceitas para estabelecermos uma coerência entre o nosso comportamento e aquilo que o Senhor quer. Após nos revestirmos de fé, temos que nos vestir da salvação, porque ao haver este reconhecimento, nos reconciliamos com Deus através de Cristo. Observe o que diz nestes versículos, primeiramente na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E também na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Através dele, ou seja, de nos revestirmos da salvação, alcançamos perdão para os nossos pecados e o livre acesso à presença gloriosa de Deus. E isso nos dá a condição de nos revestirmos da purificação e santificação, pois o sangue de Jesus nos levou a colocar novas vestes.
e uma nova consciência e comportamento, como vemos descrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 13 a 15. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. O pecado sempre foi representado pela sujeira, portanto, esta é uma veste que não pode faltar no nosso guarda-roupa, pois a santidade e a pureza convém aos santos do Senhor. No mundo de hoje, cheio de corrupções, com o aumento do pecado, a iniquidade, o amor tem se esfriado e também a pureza e a santificação estão sendo esquecidos. Ser cristão virou moda e dá status na mídia, e muitos artistas se dizem convertidos a Cristo, mas não se vê neles nenhuma mudança ou transformação. Muitos continuam na prostituição, posando nus para revistas pornográficas, são vidas incompatíveis com o Evangelho de Cristo. Todos querem um Evangelho sem mudanças, sem transformações, sem renúncias, sem santificação, sem compromisso, despreocupados. Mas o Evangelho de Cristo é um Evangelho de impacto, transformação, mudança de vida, desejo de santificação e pureza. Um Evangelho que convida o pecador a vir como está, mas não conformar-se com o estilo de vida, levando-o a uma mudança completa de atitudes, como descrito na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. E também na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Peça a Jesus hoje estas vestes, se você não as tem, pois ele derramou seu sangue para te dar vestes limpas de santificação. Ele quer vestir você, tirando as roupas sujas do pecado e te dando uma nova vida. Para essa nova vida, precisamos nos vestir a unção. Precisamos nos vestir a unção que vem do Espírito Santo. Assim vemos descrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção dele procede, é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Sem a unção nós paramos. Não há crescimento espiritual, não há frutos nem manifestações de Deus. A unção é necessária para manter o cristão em pé na presença de Deus, para impulsioná-lo a pregar, testemunhar e levar vidas para o reino. O Senhor quer te vestir dessa unção, pois as batalhas são tremendas. O inimigo a ser vencido é forte, mas na unção de Deus venceremos os ursos, leões e até mesmo gigantes, como Davi o fez após aquela unção. O Senhor quer uma igreja não apenas vestida de unção, mas também de poder, pois a unção ela quebra o jugo, mas ser revestidos de poder nos dá a condição de vivermos as novidades, manifestações e direção do senhorio nessa terra. E quando eu digo igreja, eu digo você, a sua vida. E assim vemos descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículo 4. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. O batismo no Espírito Santo não é o novo nascimento. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, somos regenerados, recebendo o Espírito Santo como o penhor da nossa herança. No dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E isso nos leva a identificar outra veste importante, a veste da proteção, pois uma vez que obedecemos e juntos estamos orando, crendo naquilo que foi dito, nos protegemos das interferências do diabo. Por isso, é nosso dever, mediante a batalha que estamos nos revestir da armadura de Deus, como descrito na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. As circunstâncias à nossa volta e tudo aquilo que é visível ou perceptível aos nossos sentidos revelam verdades naturais. Precisamos aprender a operar a nossa fé em todas as outras promessas de Deus, assim como temos feito com relação ao perdão de nossos pecados. A fé ignora o relatório no reino natural e se apega sempre às realidades do reino espiritual. Você não deve andar por aquilo que vê, ouve ou sente, mas unicamente por aquilo que a palavra de Deus diz. Andemos por fé na palavra de Deus, que é a dispensação das realidades espirituais, e não por aquilo que vemos, que são as realidades naturais. Vista-se do novo, revista-se do novo e veja a manifestação de Deus acontecer de uma maneira sobrenatural na sua vida. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia. Graças te damos, Pai. Consagramos estas primeiras horas, consagramos, ó Pai, estas primícias a Ti, para que o Senhor faça, cumpra e estabeleça o seu querer. Somos seus, ó Pai, e diante disso, Senhor, não há, Pai, um mérito próprio para aquilo que o Senhor nos chama a fazer, mas sim, Pai, uma gratidão por aquilo que o Senhor a cada dia nos usa, Pai, para poder estar, Senhor, fazendo conforme o seu querer. Graças te damos pelo seu amor, graças te damos pela sua presença. Graças te damos, Pai, pela sua glória e pela sua grandeza. E que o Senhor continue fazendo e realizando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, Pai, não nos deixe ou não permita que os nossos olhos fujam da sua verdade, da sua realidade e do seu querer, e estabeleça, Pai, em nós aquilo que o Senhor tem prometido e aquilo que o Senhor tem, Pai, por propósito. Graças te damos, ó Senhor. Somos gratos a Ti por este dia e colocamos e apresentamos tudo em Suas mãos para que o Senhor cumpra, estabeleça e faça o seu querer manifesto. Graças te damos, Pai. Muito obrigado por este dia. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos para que o Senhor faça e realize o seu querer. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.